Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Intimamente. Eu sou a Arielle, médica ginecologista, especialista em saúde íntima e sexualidade, cirurgia íntima também. O nosso convidado de hoje é o ilustríssimo Dr. Marcos Marcel, CEO do Hospital da Plástica Day, quem manda em tudo aqui. CEO do Instituto da Plástica, né? Instituto da Face também. Seja Sim. muito bem-vindo, viu, Marcos? É um prazer, uma honra estar contribuindo de alguma forma aqui com conteúdos que a gente lida muito no dia a dia. E cirurgia plástica e sexualidade tem tudo a ver. Então vamos bater um papo para que a gente possa levar informação de qualidade para a nossa audiência, os nossos ouvintes. Pronto, e aí hoje vamos conversar sobre isso, né? Cirurgia plástica e sexualidade, né? O que é que pode impactar? Nós sabemos que a nossa aparência, como a gente se vê, impacta em tudo, na saúde mental, enfim, e impacta diretamente na saúde íntima e sexualidade. Perfeito. Me fala aí, Marcos, muita gente associa a cirurgia plástica somente com vaidade, né? Ai, que é vaidade, não sei o quê, mas você sente que ela vai muito além disso, não é? Cirurgia plástica, dentro das especialidades médicas e cirúrgicas, talvez seja a especialidade que lide mais com o público feminino, que é o público que está muito mais ligado à questão da sexualidade. Hoje mudou muito com a questão da procura dos homens por tratar melhor, lembrando que a gente está no Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização, né, da saúde mental, né? Na verdade era do combate ao suicídio, mas a gente mudou porque era muito pesado essa problemática, esse tema, e é muito mais saudável falar de saúde mental, né? Então, a cirurgia plástica, ela lida muito com esse universo da mulher, esse universo feminino, porque ela consegue resgatar de forma cirúrgica muitas questões ligadas à autoestima da mulher, principalmente após a gestação. Mas é claro que existem situações em que a gente indica um procedimento cirúrgico quando aquela menina, aquela adolescente, ela está iniciando a sua vida adulta, a sua fase, digamos que sexual. Então, muitas vezes com uma deformidade em mamas, uma deformidade na sua região íntima, e com a cirurgia plástica a gente consegue entregar e resgatar isso para devolver essa mulher para a sociedade numa fase que é tão importante, que é o início da fase adulta. Isso você falou da saúde mental, que tem a ver também, né, com a autoestima, sexualidade. Eu atendi uma paciente de 16 anos, né, paciente virgem, né, nunca teve relação sexual, mas ela se incomodava demais com a hipertrofia dos lábios externos, a ponto de quando ela falava na consulta, ela chorava. Ela estava muito incomodada, ela estava em sofrimento mental por causa disso. Eu nunca tinha reparado assim, eu nunca tinha tido uma paciente que estava em sofrimento a ponto de estar com transtorno de ansiedade por causa disso. Eu nunca tinha visto ainda nesse... Eu fiquei impressionada. Nesse caso aí, a questão física repercutindo, impactando muito na questão mental, né? Que tem tudo a ver com uma das indicações cirúrgicas dentro da cirurgia plástica, né? Da gente resgatar ou modificar aquela anatomia que está um pouco alterada e entregar um pouco de harmonia, devolver harmonia para essa mulher, essa paciente, para que ela volte ao convívio social e, nesse caso em si, ela comece a sua fase adulta, a sua sexualidade de forma muito saudável. E aí, quando terminou, depois fez a ninfoplastia, ela só chegava na consulta com um risado aqui. Toda risando, infeliz. Outra pessoa. Você vê como muda. Não é só vaidade, gente. Exatamente. Como você se vê como pessoa impacta diretamente na sua saúde mental. Perfeito. E bora lá. As principais queixas, né? Vamos dando aqui o assunto.
as principais queixas que as mulheres relatam para você quando chega para fazer alguma cirurgia? É o que é mais prevalente? Olha só, hoje o nosso público é muito mulheres que a gente, de forma muito saudável, a gente denomina mulheres 40 a mais, né? Então são mulheres que já iniciaram aquela fase do climatério, que é a fase que antecede a menopausa, que é o fim do ciclo ovulatório, que a mulher ela adquire um monte de mudança corporal, hormonal, que isso impacta muito na sua sexualidade, tá? Mas a depender da fase dessa mulher, a gente tem problemas diversos e diferentes, tá? Então, na adolescência, é muito comum a gente tratar as gigantomastias, sim, tá? E também as hipomastias, né? Os extremos. Tanto as meninas, as mulheres, as adolescentes que têm mamas grandes, quanto mamas pequenas. Então, a gente consegue indicar alguma cirurgia que a gente caracteriza, né, quando termina esse desenvolvimento sexual dessa paciente, dessa mulher, 2 anos após a menarca, sim, que é a primeira menstruação. Então, por exemplo, se a paciente ela menstruou, a primeira menstruação foi com 13 anos, com 15 anos a gente já pode estar realizando alguma cirurgia, se for o caso. Geralmente a mãe vem acompanhando e traz essa problemática para a gente tentar resolver de forma muito inteligente, porque é uma fase de transição muito importante para a mulher, principalmente que ela faça essa transição de uma maneira muito saudável e gradativa, e a gente conseguir indicar um procedimento cirúrgico para estar resgatando qualidade de vida e autoestima dessa mulher. Depois disso, vem a fase gestacional, né? Que a gente costuma assim dizer, que é quando a mulher ela adquire transformações corporais que impactam na sua qualidade de vida e até saúde mental após a gestação, que é o quê? A problemática da diástase, que é o afastamento da musculatura, o enfraquecimento da musculatura da parede abdominal, a mudança das suas mamas com a amamentação, tá? As lipodistrofias, se é uma paciente que não teve um acompanhamento nutricional durante a gestação, que normalmente é de 900 gramas a 1 quilo por mês, né? Então, é em torno de 8 a 9 quilos, que é recomendado que essa mulher ela adquira durante o seu período gestacional. E a gente, nesse período, pode oferecer algumas cirurgias, como lipoaspiração, se ela ganhou muita flacidez, indicar uma lipoabdominoplastia, uma mastopexia com ou sem prótese. Se ela já tinha uma mama pequena, só a colocação da prótese de silicone ou implante de silicone, que a gente chama esse conjunto de cirurgias que a gente denomina de mum makeover, que é a transformação da mamãe, que nada mais é do que um nome que foi idealizado lá fora, nos Estados Unidos, para a cirurgia plástica tentar resgatar a qualidade de vida nesse período gestacional. E após isso, a gente vai cuidar das mulheres 40 a mais, que aquelas mulheres que têm as mudanças relacionadas à questão hormonal. Aí vai entrar o quê? Aquela mamãe que não procurou resolver questões após a gestação, a gente tem esse público. Aquela paciente que vem se cuidando toda uma época e ela procura por um rejuvenescimento facial, né, que é um facelift. Então, todas as fases da mulher, a gente de alguma forma consegue indicar algum tipo de cirurgia que tem tudo a ver com qualidade de vida e sexualidade. Tem tudo a ver. Muito bem, viu? Esse mama... Como é? Mama makeover. Mama makeover. Ah, que chique. Eu vou falar para as pacientes, quer fazer um mama makeover. Mas depois da gestação elas se incomodam muito mesmo. Isso aí é verdade. Exatamente. Mas você acha que tem muito preconceito em relação às mulheres que fazem procedimentos estéticos? Tem preconceito, assim, né? Da sociedade, da família?
Sim, sim, preconceito é uma coisa preconcebida, né? É diferente de discriminar, né? Então, muitas vezes, inconscientemente, os familiares acham que é futilidade, né? Só que tá mais do que provado que muita cirurgia plástica ela consegue impactar de forma muito positiva na saúde mental, principalmente na mulher que está passando por transformações hormonais, né? Que é essa fase do climatério perimenopausa, tá? Então, a cirurgia plástica ela entra com outras especialidades nesse período para ser um somatório, uma especialidade que vai somar e vai melhorar a qualidade de vida dessa mulher. E por que tem muito a ver a sexualidade nessa fase? A gente tem visto que existe um alto índice de separações nesse período. Sim, o né? casamento gay, né? Que Exatamente. fala, né? Que é nessa fase de vida, depois dos 50, 40. E às vezes até antes, porque com a modernidade a gente sabe hoje que as meninas começaram a usar anticoncepcionais muito mais cedo. Né? Então, a gente pega no consultório hoje, né, a gente recebe muitas mulheres com menopausa precoce, que nada mais é do que menopausa química causada pelo anticoncepcional. Então, hoje, pelo receio de uma gravidez indesejada, tem se introduzido cada vez mais cedo a questão hormonal do anticoncepcional. Né? Hoje a gente tem métodos melhores, né? Mas a gente ainda tem uma parcela de mulheres que a gente atende é anticoncepcional. Então, como isso impacta nessa fase a sexualidade da mulher com o seu parceiro? Geralmente é uma mulher que está na fase do climatério, ela tem uma perda do libido e aquele homem ele começa a achar que ele não é mais desejado pela sua parceira. Né? Então, a sexualidade nessa fase ela tem que ser tratada de forma muito responsável, porque muitas vezes a mulher ela se culpa por esse não desejo. Né? E nada mais é do que uma mudança hormonal que ocasionou toda essa bagunça no corpo e na mente dessa mulher. Então, o profissional de saúde que lida com o público feminino, ele precisa entender todas essas fases que a gente está aqui comentando para que ele possa direcionar para o profissional capacitado para que possa resgatar a qualidade de vida e a saúde mental dessa paciente. Então essa fase, ela é talvez uma das fases que a gente tenha que tomar, não que as outras fases sejam menos importantes, mas é uma fase que a gente vê muita ruptura, né? Sim. Muita separação, por não entender que é uma fase da mulher de transição para o fim do ciclo ovulatório. Isso. E tem muito a ver com libido, não, mexe demais com libido. intestino, sono, motivação. Geralmente a gente vê hoje casais que têm cada vez mais tendo filhos mais tarde, né? Então a mulher ali ela se debruça a cuidar da prole e esquece muitas vezes da sua sexualidade e do seu parceiro. Isso é verdade. E você vê assim, nessa fase, né, dos 40 a mais, se tem paciente que faz mais a cirurgia por conta do parceiro ou da parceria, por causa do outro, do que para ela, assim, você vê isso também? Existem os dois lados. Existe a mulher que quer fazer a cirurgia para se sentir bem, tá? Existe a mulher que às vezes procura a cirurgia plástica como uma forma de salvar o casamento, né? Que entra nessa problemática que eu falei da questão do libido, tá? E isso aí a gente tem que estar muito atento, porque essa é a paciente que não deve operar. Essa paciente ela deve primeiro resgatar a sua saúde hormonal, a sua saúde mental, que tem uma relação muito íntima, para depois a gente indicar uma cirurgia. Porque o pós-operatório ela pode ser uma catástrofe para essa paciente,
Porque ela pode não se enxergar da forma que ela é e desenvolver até algum distúrbio de imagem, né? Sim, isso aí também Que é tem muito muito a ver com importante. o que vai atrapalhar a sexualidade da mulher nessa fase. Então, a cirurgia plástica, o cirurgião ou a cirurgiã plástica, ela tem que estar muito atento a essas fases, porque são características muito, eu diria que específicas, né, de cada fase. E assim, a gente vê que os casos só se repetem, as características, os sinais, né? Quando a gente começa a conversar, a gente vê que muitas vezes tudo isso se repete e a gente tem que tratar e direcionar para uma equipe interdisciplinar ou um profissional capacitado para cuidar disso. Isso aí é importante mesmo. Marcos, qual você acha que são os procedimentos que são mais procurados pelas mulheres? As cirurgias mais procuradas são cirurgias do contorno corporal, cirurgias mamárias, tá? Que aí vai entrar as mamoplastias, que dentro desse grupo tem a mastopexia com prótese e sem prótese, que é a suspensão da mama, né? Que geralmente nessa fase tem uma alteração muito importante. As cirurgias do contorno corporal, lipoabdominoplastia, abdominoplastia, lipoaspirações com tecnologias. Hoje a gente tem uma gama e vertentes de vários tipos de lipoaspiração High Definition, que é HD, com alta definição, Ultra HD, que a gente utiliza a gordura para fazer as enxertias musculares. Então, são cirurgias que elas impactam muito na questão de como a mulher se vê, principalmente aquela paciente que tinha uma preferência por praia, por regiões que tem menos roupa, né? Então, pacientes que gostam muito do mar. Então, são pacientes que procuram cada vez mais essas cirurgias. As outras cirurgias são cirurgias que já são mais procuradas, e isso também tem mudado, mas normalmente são mais procuradas numa fase mais posterior, que aí entram cirurgias de rejuvenescimento facial, né? Isso é o facelift, né? A blefaroplastia, né? Cirurgia de jovem relacionada à face vai entrar a rinoplastia e a otoplastia, mas são em mulheres mais novas, né? E com a era das selfies, elas procuram mais por essas cirurgias. Além dos procedimentos minimamente invasivos. Mas falando de cirurgias do contorno corporal e as cirurgias mamárias. Inclusive, eu posso falar com propriedade, porque eu fui paciente do Marcos, fiz a mamoplastia redutora, vai fazer 2 anos. E eu posso dizer que eu mudei muito o físico, claro, né? Fiquei mais magrinha, slim. Mas a questão da minha libido para a vida, né? Sim. A gente fala, né? De como eu me porto, de como eu falo, de como as pessoas me veem, de como eu me vejo no mundo. E depois disso, as pessoas me dizem, nossa, você tá diferente. Eu falei, o que é? Eu operei e tal. Mas não, você tá diferente, você tá com outro astral, você tá... E é diferente. Então muda realmente. Muda muito. E eu recomendo, viu? Se você tem vontade, não passe vontade não, filho. Não passe porque é vida. Que legal. Viu? Mas voltando à pauta, bora lá. Voltando isso você falou das selfies, né? Que tá muito... É muito atual isso, né? De as meninas se colocarem os filtros, né? Para poder... E querem ficar com o nariz ou a face daquele jeito. Você acha que afetou mais negativamente, positivamente, quando elas vêm para sua consulta dizer, eu quero assim, o modelo de alguém que ela acha que ela quer daquele jeito, mas o biotipo dela é diferente, né? Tem isso, né? A era da rede social, ela trouxe um impacto eu diria que negativo na questão das comparações, né? E na criação de rótulos, né? Então, assim, eu costumo dizer que a beleza ela é única e ela é individual, né? Cada mulher tem sua beleza, né?
dentro daquele corpo, daquele estereótipo, daquele formato, daquele físico. Então, eu acho que a pior coisa que aconteceu com as selfies e as redes sociais foram as comparações, né? Porque muitas vezes a paciente ela quer um resultado que na sua anatomia é praticamente impossível dela adquirir aquele resultado, aquele formato. Então isso gerou um problema para nós profissionais do resultado que é inatingível, né? Da paciente sempre insatisfeita. A mulher por si só, naturalmente, ela é um ser que ela é muito difícil de satisfazer, né? Porque as fases, ainda tem as fases do ciclo. Perfeito. Então, com as redes sociais, isso piorou um pouquinho, porque ela está vendo ali aquele ideal de beleza o tempo todo, né? Que muitas vezes ela não consegue enxergar no próprio espelho que ela também tem a sua beleza exótica, a sua beleza natural, o belo. E se isso não for tratado e conversado desde cedo, isso pode ser um problema futuro. E impactar e interferir na sexualidade dela. Isso aí, com certeza, viu? Mas a gente está vivendo, né, nesse momento que tem muitas comparações, né? A internet está aí com informações, né, boas e ruins, enfim. Mas você acha que a gente está vivendo maior liberdade para as mulheres nesse sentido de viver para a vida, de se olhar? Ou você acha que ainda tem muito julgamento? Acho que tem as duas coisas, mas o que você acha? Em relação às cirurgias... Isso. Você diz julgamento de procurar pela cirurgia ou em relação às comparações? Que a mulher tem mais liberdade, digamos assim, de se ver, de se olhar, né? De ser mulher, porque a gente foi muito tolhida. Isso, de expor o corpo. É um fator positivo, sim, porque ela tem o seu próprio celular, ela posta o que ela quiser, onde ela está, como ela quer. Então, assim, ela mostra para quem ela quer. Então, trouxe essa questão da liberdade do que ela quer postar, do que ela quer que as pessoas a vejam e como a vejam, né? Então, isso sim foi um ponto positivo. Mas eu acho que, a depender de como essa paciente, essa mulher, ela encara essa evolução, isso pode ter um lado negativo que pode interferir muito na questão de relacionamentos e do próprio autoconhecimento, porque ela sempre vai ver uma beleza inatingível e ela muitas vezes vai esquecer de se olhar, né? E ver que ela também tem um quê de beleza, né? Sim. Que não precisa, né, buscar aquele padrão irreal. Exatamente. Uma coisa aquele assim... padrão irreal, aquele rótulo, aquele padrão que a mídia e a rede social impõem para você como um padrão real ou normal de beleza, né? O normal é aquele. Se você não tá daquele jeito do padrão, você é uma pessoa considerado normal. feio. Exatamente. Né? Enfim, coisas da nossa sociedade, né? Mas assim, tem diferença, né, de fazer cirurgia para autoestima ou por moda. Tem muito modismo também, né? Tem. Que tem a ver com a comparação, né? Então, quando você vê aquela pessoa, eu costumo dizer que a mulher ela se veste para outra mulher, ela não se veste para o seu parceiro, né? Ou sua parceira. Ela se veste para a mulher que ela quer atingir, né? Isso é do ambiente feminino, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai estar fazendo, a mulher vai estar fazendo de forma muito inconsciente, né? Não está fazendo por um motivo, ela pode se arrepender depois, né? Não está fazendo por um motivo que vá resgatar algo que realmente te incomoda e atrapalha o teu relacionamento e a tua qualidade de vida. Mas sim por uma abordagem ou o próprio ambiente contribuindo, influenciando que ela tome aquela decisão. Que coisa. Mas nesse sentido, se a mulher chega para você, o que é que você aconselha assim para as meninas que estão assistindo? O que é que toda mulher deveria perguntar para si mesma
antes de decidir fazer uma cirurgia, né? Fala aí, Pi. Eu acho que assim, a mulher quando ela procura uma cirurgia plástica, ela quer um resultado que, na verdade, tem muito a ver com a sua personalidade, de como ela quer que o mundo a veja, né? Então, é como escolher ter uma mama pequena, média ou grande, Sim. tá? Então, isso às vezes pode ser um caminho que traz também a questão do rótulo, né? E da, digamos que da classificação ou do julgamento, né? Porque não é anormal uma mulher gostar de uma prótese super marcada, um colo super alto, de decote. Sim. Só que para a sociedade isso é uma mulher vulgar. Infelizmente, e muitas vezes isso não quer dizer nada da sua personalidade. Então eu acho que a mulher, é um conselho como você me perguntou, ela tem que escolher e procurar algo que lhe completa e que tenha muito a ver de como ela quer ser enxergada pelo mundo. Porque tem muita mulher que procura cirurgia para se esconder atrás da cirurgia e ela não tem aquela personalidade compatível com aquela cirurgia. Então, gostar... E isso aí você já percebe também na consulta, né? Já percebo na consulta que... da mesma forma que tem mulheres que procuram uma coisa que não tem uma relação muito íntima com a sua personalidade, que na verdade é uma fuga ali, né? Que ela quer estar dentro de uma tribo, de um grupo de mulheres que se vestem daquela forma, que fizeram aquela cirurgia. Tem a mulher que ela gosta daquela cirurgia, mas ela não faz porque ela tem medo de ser julgada. Tá? Então, por exemplo, muitas vezes conversando, eu sinto que ela quer uma prótese com perfil mais alto para ter um colo mais marcado. Sim. Só que ela não tem a coragem de dizer que ela quer aquilo para ela não ser julgada como uma pessoa vulgar, por exemplo. Rapaz, a mulher é julgada até nisso. Eita. Entendeu? Que luta, viu, menino? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Então, trabalhar com cirurgia plástica e com ambiente feminino, que tem a ver muito com sexualidade, tem que ter muito cuidado de como você aborda esse tema também, né? Com a paciente, que às vezes é um tema que é tão tabu para ela, Exatamente. que dá um bloqueio e aí não volta nunca mais. Como as cirurgias da intimidade, né? Que é uma área que eu nunca procurei fazer, porque, assim, eu acho que isso é uma filosofia, é uma opinião minha, né? Não quer dizer que seja a opinião certa ou a opinião errada. Mas eu acho que dentro da medicina existem perfis que são mais apropriados para determinados tipos de nichos de cirurgias, né? Por quê? Você vai avaliar, por exemplo, uma cirurgia plástica da intimidade, que é um exame que é extremamente desconfortável como um preventivo, né? Que a mulher ali, ela é um exame constrangedor, que ela se expõe. Então, assim, eu acho que combina mais com a mulher fazendo. Sim. Né? Não que eu não saiba fazer, não que eu não entenda, mas eu acho que é um tipo de cirurgia, por exemplo, que a gente tem que trabalhar em equipe. Vou te dar um suporte na cirurgia, mas o exame é você que faz, o pós-operatório é você que faz, os procedimentos adjuvantes. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a mulher, ela quer fazer aquele procedimento, mas ela não se sente à vontade, às vezes até com a própria mulher. Sim, isso aí. Entendeu? Isso aí é comum demais. Por isso que é muito importante informação de qualidade, que é isso que a gente está tentando, né, fazer aqui com esse episódio de hoje, desse podcast. E a procura de profissionais que são qualificados para fazer isso. Né, que são bons profissionais. É aí que entra a questão da equipe interdisciplinar, porque vai ter perfil de paciente que ele se enquadra para ser atendido por uma equipe. Sim. Não de forma individual, né?
E é por isso que eu sempre procurei trabalhar com muita gente, porque um vai complementando o trabalho do outro e dessa forma eu acho que a gente cresce e entrega um serviço de qualidade, uma medicina de qualidade cada vez melhor. E eu concordo em gênero, número e grau, como dizia antigamente. Concordo de verdade que a gente não trabalha só, a gente não sabe tudo, né? Tem Perfeito. isso também, né? Então, os colegas de outras áreas, pensando em conjunto, trabalhando ali em conjunto, com discussão, né, de caso clínico sobre uma paciente, enfim, isso agrega muito valor à conduta com relação ao prognóstico, que a gente chama, né, que é o que vai acontecer depois da paciente ficar bem, ficar, né, o melhor, como se fosse para dar o melhor tratamento que essa paciente merece ter. Exatamente. Nas condições que a gente tem, né? Perfeito. Isso é muito relevante, viu, gente? Mas o papo tá ótimo, ótimo, ótimo. Mas assim, se você pudesse resumir de tudo isso que a gente falou sobre, né, autoestima, sexualidade, cirurgia, bora lá. Marcos, faça a sua conclusão final sobre o que a gente disse. Eu acho que cirurgia plástica tem tudo a ver com sexualidade, porque em todas as fases da vida da mulher, a especialidade ela consegue resgatar e melhorar de alguma forma e muitas vezes até potencializar aquela fase de forma positiva para que a mulher ela transite de forma muito leve, saudável, equilibrada por todas as fases da sua vida, o que não acontece muito com os homens, né? Porque os homens muitas vezes eles pulam de fases, né? Sem perceber, sem sentir. E a mulher, eu acho que para ela ter uma sexualidade saudável, ela precisa passar por todas essas fases, eu acho que desde a infância, de uma maneira muito equilibrada e saudável. E a cirurgia plástica, paralelamente aí, quando tem alguma alteração anatômica, quando tem alguma mudança por conta de uma gestação, quando tem alguma mudança, se ela está num período ali de perimenopausa, climatério, ela pode ali ajudar indicando procedimentos que vão resgatar essa qualidade de vida e a autoestima. Então eu acho que cirurgia plástica e sexualidade tem tudo a ver e salva casamento. E salva casamento, hein? Que a mulher chega toda com o peitinho todo bonitinho e Ave Maria. E salva eu tô casamento. me achando, né? Então a mulher já vai se achar e vai ficar. Exatamente, salva muito casamento, resgata. Eu já ouvi muitas histórias fantásticas no meu consultório de maridos super empolgados, felizes, depois da cirurgia da sua esposa, né? Principalmente que o homem, ele quer resgatar aquela mulher que ele conheceu muitas vezes na adolescência, na juventude. E a mulher muda, né? A mulher muda. E a mulher, e ele vê aquele corpo transformado por essas fases, né? E a gente, como profissional de saúde, a gente tem como reverter tudo isso e resgatar. Tanto com a cirurgia, tanto de forma clínica, né? Com a questão da nutrologia, da própria ginecologia, com o equilíbrio hormonal, com o resgate do equilíbrio hormonal, com a questão da indicação de mudança do estilo de vida, hábitos saudáveis. Eu acho que tudo isso junto tem tudo a ver com sexualidade e é bom para todos. É bom para o parceiro, é bom para a mulher e entregar saúde e qualidade de vida é o nosso propósito. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, Marcos, Eu que por agradeço. ter aceitado a conversa ótima. Que Você legal. quer deixar aqui suas redes? dr.marcos com o Marcel no nosso Instagram. Eu diria que pessoal, mas a gente sempre mistura coisas pessoais e profissionais. E a gente tem outros perfis, né, que é o Hospital da Plástica e o Instituto da Plástica, né, onde a gente faz toda essa abordagem interdisciplinar com ginecologia, nutrologia, cirurgia plástica, as minhas da fisioterapia, né, que é biomedicina, fisioterapia, e eu acho que isso engrandece muito o nosso trabalho, né, trabalhar de equipe dessa forma, e potencializa a entrega de informação de qualidade para a população e para os pacientes que nos procuram, né? É isso.
que é o mais importante, né? Eu que agradeço o convite e estou à disposição para novas oportunidades. Amei o papo, viu? Abraço, Amei mesmo. gente. Valeu, gente. Se esse episódio faz sentido para você, comente, compartilhe, viu, com os coleguinhas e nos vemos no próximo. Tchau. Tchau.